Em 20 de abril de 2008, o padre Adelir de Carli, de Paranaguá, no Paraná, tentou um feito bem ousado: voar até Dourados, no Mato Grosso do Sul, em uma cadeira suspensa por 1000 balões cheios de gás hélio. O problema é que o homem, que ficou conhecido popularmente como o padre do balão, não tinha conhecimento em engenharia aeronáutica, navegação aérea, nem sabia lidar com os perigos ali da altitude e do clima. Vários especialistas o alertaram dos riscos, dos perigos envolvidos. O clima não estava bom, mas ele, confiante nos seus conhecimentos, ou nos conhecimentos que ele achava que possuía, decidiu seguir com a empreitada. Veja comigo o que ele mesmo disse logo no início do voo. Eu preciso entrar em contato aqui, eles me ensinam a operar esse GPS aqui para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. O celular via satélite fica saindo fora da área. E além do mais, a bateria está enfraquecendo. Percebeu? Ele mal sabia usar o aparelho de GPS e queria fazer um projeto como esse. O resultado, claro, não poderia ter sido pior, foi um resultado trágico. Ele foi levado pelo vento ali até o alto mar e desapareceu. E meses depois, o seu corpo foi encontrado ali no Rio de Janeiro, muitos quilômetros à frente. O caso do padre do balão e muitos outros casos semelhantes a esse ilustram perfeitamente um fenômeno, um viés cognitivo chamado de efeito Dunning-Kruger. Mas antes da gente falar especificamente do efeito Dunning-Kruger, vamos entender o que é um viés cognitivo. Imagina que o seu cérebro é como um supercomputador que toma uma série de decisões todos os dias. Para poupar ali, para economizar esforço, energia, ele cria alguns tipos de atalhos mentais para algumas atividades mais corriqueiras, e com o tempo ele vai usando esses atalhos até para questões um pouquinho mais complicadas ou até mesmo complexas. Esses atalhos, na maioria das vezes, funcionam bem, mas às vezes eles podem te levar a um erro de julgamento, a uma decisão que não é 100% lógica. Ela é baseada em algumas crenças, algumas coisas que você tem na sua cabeça que não são exatas. O nome disso é viés cognitivo. Então agora vamos entender especificamente esse viés cognitivo, que é o efeito Dunning-Kruger. Basicamente ele ocorre quando pessoas com baixo nível de habilidade ou conhecimento em algum tema, em algum assunto, superestimam as suas habilidades ou conhecimentos. Em outras palavras, as pessoas sabem muito pouco sobre um tema e acham que sabem bastante, acham que dão conta ali do riscado, pode soltar na mão delas que vai dar tudo certo. Já viu gente assim? Às vezes a gente fala, né, de pessoas. Tem um texto muito bom do Roberto Chiniachi que eu li muitos anos atrás. Ele fala: cuidado com os burros motivados. É pesado, né? Mas são as pessoas que não têm conhecimento, mas têm um monte de motivação, um monte de atitude, cheio de vontade de fazer acontecer, mas não tem a competência para fazer. Por isso que existem tantas pessoas que têm ignorância no assunto, mas se acham super espertas. Mas aqui já cabe um alerta. O viés do Dunning-Kruger, né, esse efeito Dunning-Kruger, ele não está limitado apenas a pessoas sem muita inteligência ou sem uma bela de uma formação. Ele pode pegar qualquer tipo de pessoa em qualquer nível. Então vale muito a pena observar como que esse efeito acontece, como que a gente pode evitá-lo, né? Esse eu vou dar uma dica aqui, um modelo com 4 passos que você pode aplicar para não cair nesse viés, mas isso eu vou falar mais pro final do vídeo. Primeiro vamos entender o que é de fato esse negócio. Como é que foi essa pesquisa? Essa tese foi descrita pela primeira vez em 99 pelos pesquisadores David Dunning e Justin Kruger, da Universidade de Cornell. E basicamente ela consistia em aplicar um teste de lógica, gramática e humor. Interessante, né? A um grupo ali de alunos. Esses estudantes eles foram separados em 4 grupos de acordo com os resultados que eles obtiveram nos testes. Vamos chamar cada grupo, concorda? 4 grupos, 25%, 25%, 25%, 25%. Vamos chamar de quartis. Então eram o primeiro quartil, eram as pessoas que tiveram as melhores notas, o último quartil, as pessoas que tiveram as piores notas, e ali os intermediários, né? Média para cima e média para baixo. Mas vamos analisar aqui como é que esses números nos dizem. Os alunos menos habilidosos, que estavam ali no quartil de baixo, aumentaram a sua nota em 20%, e os alunos mais habilidosos, que ficaram naquele quartil ali dos top, abaixaram a sua nota em 15%. Então até aí,
não tem uma grande diferença. Mas a coisa começa a ficar interessante quando a gente vê, e esse acho que é o negócio mais legal do Dunning-Kruger, como que eles se comportaram quando eles compararam sua performance com a performance dos outros colegas. Quando chegaram para aqueles alunos que tinham saído mal, eles achavam que eles tinham tido um resultado melhor que 62% da turma ali, do grupo de estudo. Na verdade, eles estavam no quadrante do 25%. Então, eles ficaram piores que 75%. Eles ficaram melhores ali no máximo. Quem saiu melhor naquilo ali ficou melhor que 25%. Conseguiu acompanhar? E quem estava na média daquele último quartil ficou melhor que 12,5%, certo? Metade dos 25%. Então, assim, o pessoal achava que tinha saído melhor que 62%, mas na verdade, em média, saiu melhor que apenas 12,5%. E os que estavam no quartil superior acharam que tinham saído melhor que 68%, eles saíram melhores do que 75%, se pegar a média disso, 87,5%, né? Então eles saíram na média melhores que 87,5% e acharam que tinham saído melhor do que apenas 68%. Então aí que fica interessante, quando a gente se compara, a gente ou superestima demais em relação aos demais, ou subestima demais quando a gente também sabe bastante do tema. Por que isso ocorre? Isso ocorre por causa de um probleminha aqui na nossa forma de pensar, não é físico, né? Na nossa forma de processar o pensamento, em algo chamado habilidade metacognitiva. Se a gente falar metalinguagem, significa, já ouviu essa expressão, metalinguagem? Metalinguagem é falar da própria linguagem. Então, se eu tenho um poema metalinguístico, é um poema falando da própria linguagem, etc. Metacinema, uma linguagem que o cinema fala do próprio cinema, ele coloca o elemento do cinema ali como algo, como objeto da obra. Então, se a gente falar de metacognição, significa o quê? Pensar sobre como você pensa. Então, quem sofre desse viés tem dificuldade de pensar sobre como pensa. A questão é, para nós reconhecermos as deficiências do nosso próprio conhecimento ou nas nossas habilidades, nós precisamos ter um nível mínimo de conhecimento sobre aquilo. Se a gente não tiver nem um nível básico de conhecimento sobre aquela questão, a gente já acha que sabe muito mais do que na verdade sabe. Acompanha comigo esse gráfico aqui, que eu vou mostrar para vocês esse efeito aqui na prática. Então olha aqui, se você tiver um conhecimento baixo, 0, a tua confiança é 0, porque você não tem conhecimento nenhum. Mas se você consegue um pouquinho de conhecimento, aí você chega no pico da estupidez, vamos chamar assim. Que você acha o quê? Eu sou o cara, eu sou a mina, eu sei pra caramba, tô deitando no inglês aqui. Então você já acha que tem muito conhecimento. Então com um pouquinho de conhecimento você vai para um pico de confiança. Por quê? Porque você acha que sabe muito mais do que você sabe. À medida que você vai precisando daquela habilidade, daquele conhecimento, vai aplicando aquilo, você chega na conclusão de que não é tão fácil quanto você imaginava. Aí tua confiança cai. Você aprende mais e a tua confiança cai. Até que chega um momento, você estuda, que você chega no vale do desespero. Ah, não sei nada. Isso é realmente complicado. O estudante de engenharia cai nesse vale do desespero, né? Ele estuda, cálculo 1, cálculo 2, não sei nada. E aí, ele persevera, ele passa dessa zona de arrebentação, por assim dizer, aí a confiança vai subindo de novo. Ele passa dessa zona do desespero, ele, poxa, tá começando a fazer sentido, aí chega ali, eu acho que eu sei sobre o assunto, aí chega num platô ali de confiança, porque já atingiu ali um bom conhecimento na área. Interessante, né? Quer um exemplo disso, bem recente? Inteligência artificial. Cheio de especialista em inteligência artificial de 2023 para cá, né? Todo mundo se intitulando ali, ou aqui, né? Se você estiver vendo no LinkedIn, porque eu boto bastante short aqui, mas meus vídeos completos ficam no YouTube. Então, pessoal, especialista em AI para marketing digital, especialista em AI para liderança, para gestão de projetos, por aí vai. Então, de repente, começou a aparecer um monte de especialista, mas o mais curioso é que o pessoal que trabalha com inteligência artificial há décadas, se você perguntar, você é um especialista em inteligência artificial? Pessoal que trabalha com machine learning, NLP, Natural Language Processing, né, processamento de linguagem natural, visão computacional, né, com carros autônomos,
redes neurais e por aí vai. E esse pessoal, não, eu conheço um pedaço aqui. Eles provavelmente vão ter muito mais humildade. Por quê? Tem um professor, eu fiz um curso do MIT sobre inteligência artificial, mas eu não sou especialista em inteligência artificial. Fiz um curso bem legal, por sinal, que é de aplicações para negócios, aplicações de inteligência artificial em negócios, em business, né? Então foi um curso de negócios, mas com a parte técnica de inteligência artificial. Uma das primeiras aulas teve ali falando do professor Marvin Minsky, que foi um grande cientista desse ramo, né, de inteligência artificial. Então, vocês conhecem, já ouviram falar de Isaac Asimov? Ele escreveu, um escritor muito famoso. Ele escreveu, por exemplo, Eu, Robô, Fundação. Eu, Robô é um livro maravilhoso aqui, recomendo a leitura. Tem vários contos sobre robótica. É muito interessante. E uma curiosidade é que o Isaac Asimov falava que só tinha 2 pessoas que ele considerava mais inteligentes do que ele. O professor Marvin Minsky e o Carl Sagan. Carl Sagan é bem mais famoso. O Marvin Minsky, ele falava de um conceito chamado suitcase word, que traduzindo seria uma palavra maleta. É uma curiosidade interessante que cabe nesse vídeo. Então, algumas palavras, elas são tão repletas de significado que não dá para você ter simplesmente uma linha de explicação. Então, por exemplo, defina amor, consciência, fé ou qualquer outra coisa. Então, são palavras com muito significado, então você precisa de uma maleta para preencher o conhecimento. E inteligência artificial não é uma palavra, é composto, não é uma expressão, mas ela também entra nesse ramo. Mas voltando aqui para o Dunning-Kruger, o pessoal aprende um pouquinho, sabe fazer uns prompts ali no chat GPT e já acha que é especialista. Provavelmente eu tenha feito isso no começo, né? Comecei a estudar um pouquinho, mergulhei no negócio, agora eu sei bastante. Aí com o tempo eu descobri que eu não sabia era nada, né? Percebe o ponto? Então isso pode acontecer com todos nós, já aconteceu muito comigo, com certeza já aconteceu com você. Então como que a gente sai dessa cilada? Então o que vai te ajudar é refletir em cima do modelo das 4 etapas de competência. É como que você aprende, como que o conhecimento progride, evolui. Na primeira etapa, você tem o que a gente chama de incompetência inconsciente. Você não sabe fazer e você não sabe que não sabe. É o lugar onde o Dunning-Kruger ataca com tudo, porque você, mais uma vez, né, você nem sabe o que você não sabe. Depois, você tem a incompetência consciente. Você não sabe, mas você sabe que não sabe. Então você já tem uma autopercepção, você tem uma consciência da sua incompetência. Por que é legal estar nesse lugar? Por quê? Porque você tem o desejo de aprender. Qual que é o perigo? Você pode aprender um pouquinho e já achar que aprendeu pra caramba, ou achar que o pouquinho que você aprendeu te coloca numa posição muito melhor que a média, quando na verdade você está lá embaixo. Então é um lugar um pouquinho perigoso também. Depois você tem a competência consciente, que é o quê? Você sabe fazer, só que você precisa estar consciente, você precisa estar focado, você precisa estar concentrado para não errar. Depois você tem a competência inconsciente. Sabe quando você fala que faz com as mãos amarradas nas costas? Tá tranquilão, porque você já dominou tanto aquele assunto que você nem pensa naquilo. Vou dar um exemplo da direção. Vou falar de mim. Eu, quando eu tirei carteira, eu não sabia dirigir, porque muitos jovens, né, jovem na época, muitos jovens já pegavam o carro antes. Não, eu aprendi na autoescola mesmo, do jeito mais tradicional. E com algumas aulas, umas 3 aulas, já achava que eu sabia dirigir. Aí depois tirei carteira, agora eu tenho certeza que eu sei dirigir. Aí eu lembro que eu pegava o carro do meu pai, a gente morava num prédio e tinha um corredor estreito ali, e uma vez eu fui inventar de sair de ré nesse corredor, que hoje seria moleza, né? Era estreito, mas passava com muita folga. E eu fiquei lá travado, os vizinhos olhando e tal. Mas não é uma grande questão, porque me deu uma consciência de que eu tinha muito a aprender. Então eu estava naquela zona do Dunning-Kruger, que eu não sabia dirigir com perícia, mas achava que sabia, tinha certeza que sabia, já tinha passado, né? Tinha tirado minha carteira, e eu descobri que não. E aí isso me trouxe humildade para saber, opa, eu não sei, mas eu sei que eu não sei. Aí eu fui treinando até aquele momento que você fica durinho ali, né? Você fica dirigindo certinho, não faz besteira, consegue manobrar, mas você fica travado, prestando atenção, suando frio. É o quê? É a competência consciente, que você fica ali focado. Até que chega um momento que você faz tudo no automático, nem lembra, às vezes chega em casa nem lembra. E aí tem um outro lado do Dunning-Kruger aqui sobre a direção que é muito interessante.
Saiu uma pesquisa, eu li isso aí na Scientific American, até em preparação para esse vídeo, tem um artigo bem legal, que alguns pesquisadores até botam um outro lado do Dunning-Kruger, mas talvez seja um tema para um outro vídeo. Mas o ponto ali é que eles mostraram, né, um número que 93% dos motoristas dos Estados Unidos acham que dirigem melhor do que a média. Mas se a média é 50, muita gente ali está errado, né? Percebe o ponto? Então, quando a gente se compara com o outro, a gente tende a superestimar as nossas habilidades. Então, cuidado, valorize o colega do lado. Você que é líder, né? Não é só porque você é líder, tá ali numa cadeira de gestão e tal, que você sabe mais do que a pessoa. Às vezes o júnior tem mais conhecimento técnico do que você. Então, bora ter humildade para aprender com todo mundo, olhar para o lado, olhar para o outro e realmente reconhecer as pessoas que podem nos ajudar, que podem nos ensinar. A gente aprende com todo mundo se a gente realmente tiver a humildade no lugar certo, a modéstia no lugar certo e antenado para aprender. Legal esse conhecimento, né? O que você acha agora de aprender sobre como lidar com pensamentos intrusivos, como evitar aqueles pensamentos indesejados que chegam sem pedir licença? Já clica aí, tem a telinha aí na frente, tem um botãozinho aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e clica aí no vídeo sobre o paradoxo do urso polar. Tenho certeza que você vai gostar.